Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco reza pelos avós. No Brasil, 9 sacerdotes são ordenados no Distrito Federal. Na primeira semana do Desenrola, governo retira negativação de 2 milhões de pessoas. Fuligem preta se espalha em cidade do sul do Rio de Janeiro. Poluição sonora incomoda nos grandes centros urbanos. Igreja celebra Santa Cristina, virgem dos primeiros séculos, martirizada por defender a fé cristã. Depois de 3 anos e meio, o padre Marlon Múcio volta à Canção Nova. Segunda-feira, 24 de julho de 2023. Começa agora o Canção Nova Notícias. O Papa Francisco presidiu neste domingo a missa da terceira Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos. E durante a oração do Ângelus, o Santo Padre rezou pelos avós, pelos migrantes e por todos os que sofrem com eventos climáticos extremos em várias partes do mundo. Cerca de 8.000 fiéis se reuniram na Basílica de São Pedro para celebrar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Na homilia, o Papa Francisco refletiu 3 parábolas do Evangelho. Na passagem do joio e trigo, ressaltou a paciência em esperar o crescimento até a colheita. O Santo Padre explica que Deus nos pede paciência uns com os outros e principalmente com os idosos. Na parábola do minúsculo grão de mostarda, o Papa falou dos avós. Para o pontífice, é preciso compará-los às belas árvores onde filhos e netos constroem seus ninhos, aprendem o clima de casa e experimentam a ternura de um abraço. A terceira parábola abordada é do fermento e a farinha. O Santo Padre alertou sobre o egoísmo e individualismo. Para ele, a palavra de Deus é um apelo para as nossas famílias. Não devemos marginalizar os mais velhos, pediu Francisco. Representando os continentes, 5 idosos entregaram simbolicamente a cruz peregrina da JMJ a jovens que partem para Lisboa. O gesto significa a transmissão da fé e o compromisso de oração para a juventude. Neste domingo, o Papa também rezou o Ângelus da janela do Palácio Apostólico. Uma avó e seu neto estiveram presentes em nome de 2 momentos festivos para a Igreja, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a Jornada Mundial da Juventude. Que a proximidade entre os eventos seja um convite para promover a aliança entre as gerações. Tra le generazioni, di cui c'è tanto bisogno. Após a oração mariana, o Santo Padre citou os recentes eventos climáticos em vários países, ao mencionar calor extremo, incêndios, tempestades e inundações, como as que assolaram a Coreia do Sul nos últimos dias. Francisco pediu atitude dos governantes para limitar emissões de poluentes. Rivolgo il mio appello. O Santo Padre também chamou a atenção para o drama dos migrantes presos em áreas desérticas no norte da África. O pontífice fez um apelo aos chefes de Estado e de governo da Europa e da África para que prestem assistência a essas pessoas. O Papa também citou o ataque de mísseis russos à Catedral da Transfiguração, um dos mais importantes templos ortodoxos de Odessa, na Ucrânia. E continuiamo a pregare per la pace, in modo speciale per la cara Ucraina. Continuemos a rezar pela paz na Ucrânia, que continua sofrendo com morte e destruição, clamou Francisco. Que continua a subire morte e distruzione. Olha agora a impressionante história que vai além da palavra superação. Nesse domingo, muitas pessoas puderam tocar no que podemos chamar de milagre. Pois é, Elaine, milagre com nome e sobrenome. Padre Marlon Múcio, da Missão Sede Santos. Depois de 3 anos e meio, acamado pela enfermidade que enfrenta, ele veio visitar o túmulo de Monsenhor Jonas Habib e recebeu o carinho de muitos peregrinos. Diante do túmulo de Monsenhor Jonas Habib, oração e emoção. O crucifixo colocado sobre a lápide representa a entrega da sua vocação. E quantas vezes o Monsenhor, só num abraço ou num olhar, ele me deu força e me disse em poucos instantes uma palavra de sabedoria para eu continuar e a comunidade Missão Sede Santos continuar.
Então, eu vim agradecer. Acima de tudo, agradecer, mas também pedir a intercessão dele. No caminho até a loja Canção Nova, carinho e reconhecimento. No interior do estabelecimento, uma multidão aguardava para estar na presença do sacerdote. Nas mãos dos peregrinos, o livro escrito pelo padre. Momento marcante para a Gabriela, que em 2019 experimentou o amor de Deus por meio da pregação de Padre Marlon. Durante a missa, o padre revelou a minha cura. Ele falou que uma moça estava sendo curada do câncer do colo do útero, que Jesus era o meu médico e Nossa Senhora era a minha enfermeira. E eu tomei posse disso e fui ao encontro dele depois, né? E eu tive a graça de poder tirar foto com ele. Após 3 anos e meio, o Padre Marlon visitou a sede da comunidade Canção Nova e pôde vivenciar o amor dos peregrinos. Distribuiu autógrafos, retribuiu com muito carinho e fez uma limonada repleta de sorrisos. Eu não conheço o conteúdo do livro, espero ter uma boa leitura e acompanho o Padre Marlon através do Instagram. E é uma lição de vida para todos nós. E o que transforma o limão em uma deliciosa limonada? Talvez essa seja a resposta. Te amo. Eu tô muito feliz em estar aqui. Eu te amo. Como é linda a nossa família. O nosso carinho ao Padre Marlon. Olha, a igreja na capital do país ganhou mais 9 sacerdotes no último sábado. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que traz as informações. Boa noite para você, Ronaldo. Reinaldo, boa noite a você também, à nossa equipe e a toda a audiência da Canção Nova. Olha, a celebração foi presidida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Durante a homilia, o cardeal destacou a importância do sacerdócio para a igreja e afirmou que o Senhor quer ser o grande amor da vida de cada padre. Dom Paulo acrescentou que o presbítero precisa ser um homem missionário para que o povo se encontre com o amor de Deus. Aos presentes, Dom Paulo disse que o povo é a família do padre e que é preciso sustentar cada sacerdote por meio da oração. Mudamos de assunto. O governo prevê para o mês de agosto o lançamento do programa de vendas de passagens aéreas por R$ 200. As principais companhias aéreas já se comprometeram a fazer parte do programa. A expectativa é aumentar o acesso ao transporte aéreo por pessoas com baixa renda e impulsionar o setor que registrou aumento superior a 7% no mês de junho. O programa de passagens Voa Brasil deve oferecer, segundo o governo, 1,5 milhão de bilhetes aéreos por R$ 200 o trecho. A venda será feita de forma direta por um aplicativo ainda em fase de produção. Os detalhes não foram divulgados, mas a previsão é a disponibilização de até 4 passagens por ano para pessoas de baixa renda que não viajaram nos últimos 12 meses. Os primeiros beneficiados serão aposentados e pensionistas do INSS. Daria para ir mais vezes, porque esse valor é valor de ônibus, e depende da cidade. Os bancos, o Banco do Brasil e o Caixa Econômica vão poder fazer financiamentos. A gente calculou mais ou menos, um casal vai conseguir voar a R$ 800 e de volta, por exemplo, um trecho Rio de Janeiro a Teresina. Esse ida e volta, R$ 800, vai dar 12 prestações de R$ 72. O programa do governo federal pode impulsionar o setor de turismo, que registrou a maior alta dos últimos 8 anos no mês de junho. 7.200.000 passageiros, 7,5% a mais em comparação com o mesmo período de 2015. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Com o novo programa, este operador de turismo acredita em um aumento nas vendas de produtos relacionados a viagens de lazer. Ele vai impactar trazendo uma maior procura sobre os demais serviços turísticos, como hotelaria, passeios, aluguel de automóveis. Tá? Então, essa é a expectativa do setor, é aumentar a procura de outros produtos. O setor de turismo foi fortemente impactado pela Covid-19, mas em 2023 está alcançando níveis de crescimento do pré-pandemia.
A FEComércio prevê um faturamento de quase 54% neste ano. A pandemia, fazendo o isolamento, ela trouxe essa percepção para a gente, de que a gente realmente necessita do convívio social. Ele é importante para a nossa saúde, ele é importante para o nosso bem-estar. Os bancos do programa Desenrola Brasil renegociaram quase 500 milhões de reais em 5 dias, de acordo com o balanço preliminar da Federação Brasileira de Bancos. Com a primeira semana do Desenrola, o governo retirou a negativação de 2 milhões de pessoas com dívidas de até R$ 100. Os bancos renegociaram quase R$500 bilhão em 150 mil contratos de dívidas na primeira semana do Desenrola Brasil, segundo a Federação Brasileira de Bancos. Os dados indicam também que, no mesmo período, o programa retirou a negativação de cerca de 2 milhões de pessoas com dívidas de até R$ 100. Os nomes deixam de fazer parte dos cadastros de restrição de crédito, mas a dívida ainda deve ser paga. A primeira etapa do programa teve início na última semana e contempla pessoas físicas com renda mensal de até R$20 mil. Não há limite de valor das dívidas, mas a ideia é auxiliar pessoas com débitos feitos até o final do ano passado. Somente o Banco do Brasil renegociou R$ 255 milhões de 34 mil pessoas físicas que se enquadraram na faixa 2 do programa Desenrola. Já para micro e pequenas empresas, o Banco do Brasil renegociou R$ 230 milhões para cerca de 6 mil empreendimentos. As condições oferecidas são válidas até 31 de dezembro deste ano. E nós ficamos por aqui. Desejo a todos um ótimo começo de semana. Volto agora aos estúdios com você, Reinaldo e Elaine. Muito obrigado. Um bom começo de semana para você também, Ronaldo. Olha, a gente continua em Brasília porque o presidente Lula se reuniu hoje com 2 representantes para tratar das relações bilaterais e a proteção da Amazônia. A agenda econômica também é assunto nesta semana. Vamos voltar com a Aline Campelo, agora ao vivo, direto de Brasília. Aline, boa noite para você. Excelente noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. O presidente Lula recebeu hoje a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Begley, e o administrador da NASA, Bill Nelson, encontro que contou com a presença da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Na pauta, as relações bilaterais entre os dois países e a parceria envolvendo, inclusive, a proteção da Amazônia, além de questões comerciais. O Brasil busca parceria com a NASA para monitorar a Amazônia. E em meio a mais uma semana de recesso do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, o foco será a agenda econômica. A expectativa é de que amanhã seja divulgado pelo IBGE o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, uma prévia da inflação. Na quinta-feira será divulgado o Índice de Preços ao Produtor e na sexta o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. A semana se encerra com a divulgação da taxa de desemprego divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Volto com vocês. Neste domingo, moradores da cidade de Volta Redonda, no sul fluminense, realizaram um ato de protesto contra a poluição do ar no município causado pela Companhia Siderúrgica Nacional. Mais de 1.000 pessoas participaram da manifestação na Praça Brasil, região central de Volta Redonda. As reclamações da qualidade do ar são antigas, mas o fato ganhou repercussão após um vendaval que deixou a cidade repleta de fuligem preta. Não é neblina não, poeira. Dona Cida e seu Mauro têm doenças respiratórias e moram a menos de 10 quilômetros da CSN. Relatam que os resíduos produzidos pela fábrica afetam a saúde do casal. A minha asma alérgica, ela é desde a infância. Nos últimos 6 anos, houve uma piora do quadro, tomografia, o raio-x, mostra que eu tenho uma capacidade pulmonar menor. A dificuldade que eu tenho seria bem menor se o ar fosse melhor. Com essa poluição do ar que tem aqui de partículas pesadas de ferro, ele potencializa a minha dificuldade. Essa poeira que o Matheus varreu nessa folha de sulfite
é o pó preto que a população de Volta Redonda vem falando nas últimas semanas. E a gente trouxe um imã aqui para poder mostrar os restos de metais pesados, que você pode ver que ela vai arrastando, vai levando tudo aquilo que são os metais. Dependendo da predisposição genética da pessoa, pode facilitar, aumentar a incidência de câncer de pulmão, pode aumentar a incidência da doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele pode não ser o único fator para essas doenças, mas ele pode ser um adjuvante, quer dizer, um elemento a mais para facilitar o desenvolvimento dessas doenças. Instalada no município de Volta Redonda em 1940, a Companhia Siderúrgica Nacional produz, entre outros materiais, componentes metálicos. Na última semana, o bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, emitiu uma nota sobre a poluição na cidade. Reconhecemos a importância para trazer emprego e desenvolvimento à nossa região. Mas também entendemos que esse aspecto econômico não pode prevalecer e nem o lucro sobre a qualidade de vida das pessoas. Na última segunda-feira, dia 17, diretores da Companhia Siderúrgica Nacional estiveram no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, para discutir melhorias da qualidade do ar de Volta Redonda. Algumas dessas ações começaram a ser implantadas. A empresa instalou canhões de aspersão de névoa, que ajudarão a conter o pó preto emitido pela siderúrgica. Também em nota, a CSN afirmou que, independente desse cenário, a empresa está comprometida em reduzir significativamente as emissões de partículas. A Secretaria de Meio Ambiente do município intensificou as fiscalizações. Manutenção de pátios internos, varreção de vias. O mais difícil controle são as emissões fugitivas, aquelas que são carreadas pelo vento, tráfego de veículos. A gente sabe que não vai resolver o problema? Não vai resolver o problema, mas melhora. Sobre os resíduos liberados pela empresa próximo ao Rio Paraíba do Sul, a pasta aguarda relatório da CSN. Você está falando da parte de polímero dentro da CSN, né? Essa parte ali, no meu entendimento, não oferece risco, mas tudo precisa ser checado. Claro que o INEA tem que checar isso e nós temos que checar também, mas aí a gente vai receber as formulações, vai receber qual é o elemento químico que eles estão colocando ali, isso já está pedido. A vida é um dom de Deus. Cidadão com saúde trabalha melhor, cidadão com saúde produz melhor. Eu poderia investir mais na qualidade do ar. A respiração em Volta Redonda está cada vez mais difícil. Zelar por esta dádiva e pela casa comum faz parte da missão de cada cidadão. As palavras do Santo Padre Papa Francisco na Laudato Si nos impulsiona a trabalhar e nos empenhar pelo cuidado com a casa comum. O excesso de ruídos é uma situação rotineira para quem mora em grandes cidades. O problema é que essa exposição pode trazer prejuízos à saúde física e mental das pessoas. Carros barulhentos. Centros comerciais com ruídos estridentes para dar e vender. A moda masculina é beleza. A poluição sonora é um problema comum nas grandes cidades e interfere diretamente na vida das pessoas. É horrível, as pessoas ficam falando alto na rua e grita e carro com som alto, tudo incomoda. É meio movimentada, é muito barulho e aí fica um pouco difícil para dormir. Para a Organização Mundial da Saúde, qualquer som que ultrapasse 50 decibéis pode ser considerado nocivo à saúde física e mental da população. Gera estresse, gera ansiedade, gera cefaleia, gera baixa produtividade. O excesso de ruídos pode causar lesões permanentes no aparelho auditivo. O principal prejuízo é a lesão da célula auditiva que fica na cóclea, dentro do ouvido. Então ela lesa essa célula e para de entrar som para dentro do cérebro do paciente. E essa perda ela é definitiva, não tem como você recuperar. Na cidade de Belo Horizonte, 17% das reclamações registradas são de poluição sonora. Para diminuir o problema, o município vai construir um mapa de ruídos e com ele planejar ações efetivas contra o barulho acima do normal.
e a favor do bem-estar de todos que vivem ou transitam por aqui. Será possível gerar diagnósticos que vão possibilitar entender a qualidade acústica de cada região da cidade de acordo com suas particularidades, elegendo áreas prioritárias para atuação, identificando ilhas de silêncio a serem preservadas. Mais de 5.000 medições em 1.800 pontos da capital mineira estão previstos. A primeira etapa do trabalho será na parte da noite. O objetivo é entender o ruído como um todo, né? Entender o ambiente acústico da cidade com todas as fontes que o compõem. A formação de um ciclone deixa o tempo bem estável no sul. Nós vamos chamar a Yara Naires, que tem as informações. Boa noite, Yara. Boa noite, Elaine, Reinaldo, a toda a equipe aqui no estúdio e a todos que nos acompanham. Realmente o tempo ficará instável novamente nos estados do sul. Uma frente fria, mesmo se deslocando da região, causa temporais principalmente no sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Essa situação deve se estender por mais alguns dias por causa da presença de um sistema de baixa pressão com grande circulação de ventos. As temperaturas entram em declínio no território, máximas que não passam dos 24 graus nas capitais. Nas demais regiões não há previsão de chuvas intensas, apenas de forma isolada e fraca. No litoral norte do Espírito Santo, região litorânea do Nordeste, norte do Amazonas, Pará, por todo o Amapá e Roraima. Os termômetros chegam aos 27 graus no Sudeste. O estado de São Paulo começa a sofrer com a baixa umidade relativa do ar. Situação vivida no centro-oeste também, onde o dia costuma ser quente e abafado. Cuiabá deve bater os 36 graus e Goiânia 31. Bom, por hoje é isso. Volto com vocês, Elaine, Reinaldo. O setor de serviços, que representa quase 70% de tudo que o Brasil produz, vem crescendo, segundo o IBGE. Da capital paulista, Sidney Fernandes fala desse assunto para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite, Elaine e toda a equipe na Central de Jornalismo. E boa noite a todos que nos acompanham no Brasil e também no exterior. A pesquisa mais recente do IBGE aponta que o setor de serviços cresceu quase 1% em maio e o avanço se deu em 24 das 27 unidades da federação. Esta expansão é um bom sinal para a empregabilidade no país. Veja na reportagem. Transportes, o setor de serviços que mais cresceu no Brasil. A alta apontada pelo IBGE no mês de maio é puxada pelo bom momento da economia agrária. Esse primeiro trimestre no Brasil foi um trimestre de grande crescimento da atividade agrícola, agropecuária. Teve uma safra bastante positiva no Brasil e aí demandou muito o transporte de carga. Isso contribuiu de uma maneira bastante positiva para o comportamento desse setor. Além do transporte, que avançou 2,2%, houve crescimento nos serviços prestados à família, com 1,1%. O ponto fora da curva foi na queda dos serviços administrativos, com menos 1%. O outro ponto também do setor de serviço que ajudou bastante foi a questão de prestação de serviços de refeições prontas, seja para empresas, presídios, escolas e aeroportos. Todo mês, o IBGE analisa a área de serviços porque este é o campo que mais gera empregos no país. Segundo especialistas, a tendência é de crescimento para o setor. Por isso, as taxas de desemprego podem cair. O setor de serviços, esse crescimento de 0,9% em maio e esse acumulado também que tem positivo, seja no ano ou seja nos últimos 12 meses, ele é muito importante. Significa que, aos poucos, a economia vem dando sinais de crescimento. É imprescindível que ele não desacelere, porque cada ponto, ou cada percentual de desaceleração significa redução de empregos. A partir do mês de agosto, da taxa de juros, isso vai ajudar o setor de serviços a crescer mais e, consequentemente, gerar até mais empregos. E a igreja celebra hoje Santa Cristina, Virgem e Mártir.
A jovem dos primeiros séculos defendeu o cristianismo durante o Império Romano e foi martirizada por volta do ano 300 depois de Cristo. A devoção a esta santa é propagada em uma paróquia aqui da capital paulista. A jovem Cristina foi catequizada por uma escrava e batizada sem o consentimento do pai, Urbano, que era general do exército romano. Ele que então prendia os cristãos e torturava os cristãos, fez então com que Cristina pudesse ali testemunhar tudo aquilo. E esse testemunho dos cristãos que estavam ali diante de Cristina fez acender nela o desejo de seguir a Jesus Cristo. Quando descobriu que Cristina havia se convertido e estava ajudando cristãos, Urbano passou a torturar a própria filha para que renunciasse sua fé. Vendo tudo isso, ele tem um infarto, morre, ela ainda é culpada pela morte do seu pai, e o novo general do exército, então, continua a série de torturas. Ela, então, por fim, é martirizada com flechadas. A única igreja da capital paulista dedicada a Santa Cristina fica aqui na periferia da zona sul da cidade. A paróquia, que surgiu através de um centro comunitário, propaga essa devoção há mais de 60 anos. Santa Cristina, ela me acolheu aqui. Eu tive minha conversão em outro lugar, mas eu comecei a frequentar Santa Cristina através de grupo de oração. Então Santa Cristina, ela realmente intercede por todos nós. Dona Léa cresceu na comunidade. No local encontrou conforto após um período de muita aflição. Estava lá assim, tirando o pó da imagem, assim, descontraída, né? Mas num certo momento eu senti dentro de mim assim que havia uma conversa comigo, né? Havia assim uma coisa diferente dentro de mim acontecendo, me fortalecendo, dizendo que eu não estava sozinha, e aquilo foi me motivando, foi me deixando assim muito emocionada, né? E realmente ela me ouviu. Eu tenho muita fé, muita devoção. A devoção à Santa e Mártir da Igreja se propagou pelos séculos. Ela é protetora dos males da depressão, das doenças psicológicas, justamente por conta da sua fragilidade. Mesmo ali na sua pequenez, ela dá uma resposta de fé. Levanta-te, valente guerreiro. Com este encorajamento, fiéis de vários lugares do país vivenciaram momentos de oração, pregação e adoração na Canção Nova. Fernanda esteve pela primeira vez na sede da comunidade Canção Nova. Na bagagem, o desejo de vida nova. A cruz é sinal do amor de Cristo pela humanidade. Deus tocou no meu coração e falou comigo: Fernanda, você precisa conhecer esse lugar. E eu tenho certeza que eu vou voltar para minha cidade, para minha família, outra pessoa. Os peregrinos que estiveram na comunidade Canção Nova neste final de semana experimentaram o amor de Deus durante o acampamento Livrai-nos do Mal, uma convocação para que não desanimem diante das dificuldades espirituais da vida. São tantos males na vida presente, a gente poderia passar aqui o dia todo fazendo uma lista de males, mas nosso Senhor fala no singular: do mal maior, livrai-me do mal. O mal de não ter Deus, o mal de viver no pecado. Adorar a Deus é dedicar amor, reverência e devoção. Por esta prática, o cristão se fortalece. Com o tema Levanta-te, valente guerreiro, o acampamento Livrai-nos do Mal propõe a oração como forma de enfrentar as batalhas espirituais. Assim, quando a gente começou a proclamar que a cruz é sinal de vitória, e para esse ano a gente sentiu isso em inspiração. O Senhor fazendo uma grande convocação. Em meio às nossas limitações, em meio às nossas fraquezas, em meio ao nosso nada, Deus, Ele faz acontecer. Juliana tem motivos para confiar nas promessas de Deus. Em 2019, recebeu uma confirmação. Mesmo sem uma das trompas, gerou uma nova vida. Maria. Para mim, era impossível ter a Maria, mas na mão de Deus e através do acampamento Livrai-nos do Mal, e hoje eu vim para agradecer, porque hoje ela está com 2 anos e meio. A glória de Deus se manifesta quando nós nos tornamos vigias, sentinelas, combatentes sem cessar, no poder da oração e na luta pelas coisas do alto. Homens e mulheres de esperança, a grande esperança que a fé nos dá, sabem que, mesmo em meio às dificuldades, Deus atua e surpreende. As experiências vividas nos dão o sabor do saber.
compreendemos que Deus sempre está presente, mas nos deixa avançar quando Ele permitir. Então, deixar-se surpreender por Deus é a ação que nos refaz e pode ser restaurador. Evangelize com a Canção Nova, nós estamos com 63% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês que já está terminando. Conheça mais, clube.cançãonova.com, vá lá, escolha a melhor forma de doar. Obrigado por sua fidelidade. Olha, a reforma do Memorial Redentorista de Aparecida motivou a transladação dos restos mortais de Padre Vítor Coelho de Almeida para o Santuário Nacional. Com a mudança temporária, os fiéis ficarão mais perto de um venerável que marcou época pelos relevantes serviços pastorais junto à Casa da Padroeira do Brasil. A palavra sino do latim significa sinal. Neste caso, sonoridade que anuncia a vida de santidade. Corações tocados pelo repicar de hoje e na comunicação de antigamente. Desde criança, meu pai e minha mãe vinham e depois eu era jovem, eu via a pregação dele, gostava. Lá no serviço, eu comprei um radinho, pegava lá a benção dele às 3 horas. Eu não tinha televisão, não tinha luz no interior, né? Então era só um radinho de pilha mesmo, que levava a mensagem até lá. O translado das relíquias do Apóstolo de Aparecida foi acompanhado por muitos fiéis desde a Basílica Histórica, onde não era possível circular com facilidade. A urna ficou exposta durante a consagração a Nossa Senhora e a bênção do Santíssimo. Presença fiel junto ao povo e aos filhos prediletos de Maria. Padre Vítor não foi um missionário somente dos estúdios da rádio. Ele visitava o povo, ele era um missionário do contato com o povo de Deus. E isso me inspira muito e me alegra muito de ser vice-postulador da causa dele. Os restos mortais de Padre Vítor Coelho de Almeida ficarão aqui na Capela São José, dentro do Santuário Nacional de Aparecida. Neste espaço, os fiéis poderão pedir a intercessão de um homem que viveu, evangelizou e há quase um ano foi reconhecido venerável da Santa Igreja Católica. A gente aceita e assume o reino na nossa vida ou não aceita, né? Então a pertença do reino vai depender exatamente do nosso querer somado com o querer divino. Falta um milagre para que Padre Vítor se torne beato. Ao povo, além das preces, expectativa e recordações de alguém que se consumiu pela igreja. Eu tinha apenas praticamente 13 anos, então para mim eu era muito criança ainda, mas eu tive a alegria de conhecê-lo. Sempre disse aquela palavra de Maria que disse assim, né? Faça tudo o que ele vos mandar. E Padre Vítor também dizia a mesma coisa, né? Faça tudo o que Jesus mandar para nós, né? E por isso que ele foi um grande missionário da nossa Igreja Católica. Padre Vítor Coelho de Almeida realmente foi um grande missionário. Propagou o evangelho por onde passou. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui, mas a seguir tem a Santa Missa direto de São Paulo. Olha, acesse noticias.cançãonova.com. A gente se vê de novo amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite. Paz para você.